Gente, eu tô aqui com a Dani Franco, que assumiu agora uma responsabilidade grande. Gigante. A gente está aqui nesse espaço incrível, né? Um espaço necessário, a gente estava precisando aqui em Ananindeua. Aliás, no estado a gente estava precisando de um espaço desse, né? Porque esse é um espaço que não veio só para servir moradores de Ananindeua, né? É um espaço cultural que vai atender produtores, realizadores de todo o nosso estado. E a Dani veio da Colômbia, eu soube agora, direto para cá, para assumir essa grande e eu acho que boa responsabilidade, né? Eu sou de Belém, como tu sabes, né? Como tu sabe, nasci em Belém. A minha família é de Marapanim, mas eu nasci em Belém. E assim, nasci ali na periferia de São Brás, ali nos Escovões, ali em Canudos. Papai era sambista, então eu cresci nesse meio. Eu não tive muito para onde correr. E aí, em 2017, eu estava no governo do estado, estava trabalhando no Projeto Bizu, mas mesmo eu trabalhando com música, trabalhando com cinema e trabalhando com grupos de teatro, tanto na função de produtora quanto na função de assessora de imprensa, o que realmente me deu compreensão do que é gestar política pública foi quando eu comecei a viajar pelo estado, dentro do Bizu, né? Que a gente foi para os lugares mais distantes de nós, né? Isso, distante de nós. Porque a gente fala distante, mas é distante de nós. É distante de nós, exatamente. Não é que eles sejam distantes, nós é que estamos distantes deles. Exatamente. Né? Eu digo muito isso aqui, o Silvério teve recente aqui com a gente, e eu comecei a entender a nossa relação de capital, né, de Belém, de uma forma muito colonizada. Então, eu passei a ter claro que percepções a gente tinha, mas essa compreensão, internalizar essa compreensão de fato, quando eu tive à frente das oficinas do Bizu, que tanto ministrando oficina, né, de comunicação, de jornalismo, quanto coordenando, mas foi principalmente ministrando, entrando em contato com as pessoas, com os jovens, com os adolescentes, ouvindo, né? A gente sabe que quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais do que ensina. Muito mais. Então aí eu fui compreendendo, e aí em 2017 eu fui fazer um curso fui aprofundar minha formação, eu fiz a formação em gestão de políticas culturais, uma gestão específica para política cultural pelo Instituto Itaú Cultural de São Paulo, que a gente teve uma turma única em Fortaleza, no Instituto Dragão do Mar, que eu digo que é a minha maior escola. Fortaleza é a minha maior escola, então assim... E o Dragão do Mar é uma referência para todos, né? A minha formação foi toda no Dragão, foram 2 anos de formação pelo Instituto Itaú Cultural, lá em Fortaleza. E isso, assim, deixou muito claro, sabe? Assim, nós somos colonizados pelo Sudeste, isso não tem. Com certeza. Não tem como a gente dizer certeza. Não. A gente precisa de um historiador, de um antropólogo, de um cara da USP para carimbar o que a gente já sabe. Mas no Nordeste a gente é irmão. No Nordeste a gente é irmanado. Sim. Então ter feito esse curso no Nordeste, em Fortaleza, foi muito mais rico e muito mais importante para a minha formação do que se eu tivesse feito em São Paulo. Eu já tinha feito outros cursos em São Paulo, mas não é a mesma coisa. Eu fui fazer um curso lá, acho que em 2018, por ali, que quando você chega que você fala, eu sou da Amazônia, as pessoas, elas olham para você e voltam para o que elas estão fazendo. Você é invisibilizado, isso é muito claro. Isso, né? Então, a gente está falando, tu está falando de alguns anos atrás, mas se a gente for ver, hoje continua. Não, mas eu estou falando de alguns anos atrás agora, recente, tem o quê? 5 anos. 5 anos é recente. É muito recente. Né? Não mudou nada. Não mudou nada. Pelo contrário, a pandemia ainda esburacou essa relação ainda mais. Exatamente. E aí o que eu fiz na pandemia, acho que todo mundo surtou um pouco, eu surtei e fui Eu surtei bastante. Eu surtei e fui para a Colômbia. Na verdade, eu fui morar... Eu peguei minhas filhas e a gente foi morar na fronteira. A gente foi morar na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Uma aventura, né? Foi. A última cidade do
do Brasil, que chama Tabatinga. O Mário de Andrade, quando ele escreveu o livro, né, falando sobre as cidades do Brasil, que ele foi descrevendo uma por uma, em Tabatinga ele escreveu 2 linhas. Ele falou, cheguei em Tabatinga, o Brasil acaba aqui. Foi o que ele escreveu. Acho que não deu nem 2 linhas. E tu constatou isso? E eu constatei isso. Só que assim, aí a gente volta para o que é distante de nós. O Brasil acaba aqui ou o Brasil começa aqui? O que é esse lugar aqui? Isso assim, o que o Mário, com todo respeito ao que o Mário Andrade escreveu, mas é um pouco desse pensamento, né? Colonizador. De que a distância deles entre nós é o que eles consideram. Eles não consideram que a gente está no nosso lugar, a gente não está distante de ninguém. Sim, exatamente. Então é uma distância de lá para cá. E aí, assim, aí fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio, quase 3, entendendo essa dinâmica amazônida, né? Então, assim, ali, uma coisa que os Ticuna me ensinaram, né? Ali são 12 povos indígenas, 12 comunidades indígenas, e 22% da população da região é indígena. Ali, mantendo em Tabatinga e em Letícia. Porque assim, Tabatinga e Letícia é como daqui para ali. Aqui é Tabatinga, ali é Letícia, é uma rua só. E uma coisa que os Ticuna me ensinaram, isso eu internalizei, quem cria fronteira não somos nós. Nós não criamos fronteira nenhuma. Quem cria fronteira são as pessoas que estão nos lugares de poder. Exato. Né? Então, hoje, Perfeito. eu estou num lugar de poder. E eu tenho obrigação de não criar fronteiras. Né? Criar pontes. E criar pontes. Então, o Dr. Daniel Santos, quando ele me chamou, o mesmo impacto que tu tens, né, que toda a população que vem aqui visitar o parque tem, quando chega aqui e fala, gente, o que é isso? Eu também tive. Né? Quando ele me chamou em janeiro desse ano, agora de 2024. O parque já estava 90% dele pronto. E ele me chamou inicialmente para dirigir o teatro. Ele falou, Dani, nós não temos nenhuma relação política, não conheci o Dr. Daniel, não estava aqui, não foi nenhuma questão partidária, política, enfim. E ele me entregou isso aqui com a responsabilidade de tomar conta do teatro. Como eu venho do Itaú e do Instituto Dragão do Mar, houve essa conversa, esse processo de construção para que a gente entendesse a melhor funcionalidade para esse parque. E assim, eu trouxe a experiência do Dragão do Mar, que o Dragão do Mar, lá em Fortaleza, ele é o gestor de todos os equipamentos culturais. Né? Por exemplo, a gente tem o Cine Teatro São Luís, que é da Secult, de Fortaleza. Eu não sabia desse detalhe. O Dragão é que gera, porque é o Instituto Dragão do Mar. Existe o Cine Teatro do Dragão, existe o Teatro do Dragão, existe a Casa Iracema, enfim, existem os equipamentos culturais ali de Fortaleza, e a maioria deles, não todos, mas a maioria deles é gestado pelo Itaú, pelo Dragão. Então, com essa experiência do Dragão, eu falei para o doutor Daniel, doutor, a gente não está inventando nada. Eu não estou criando nada disso aqui é inédito. Isso aqui já existe, isso aqui já funciona em outros lugares. Então, vamos criar uma fundação. Para quê? Para que a gente não fique atrelado à verba governamental. Para que a gente tenha possibilidade e flexibilidade, principalmente, de conseguir buscar um edital para fazer um festival aqui. Sim. De música, de cinema, de teatro, enfim. Então, assim, para a gente conseguir caminhar de uma forma que seja viável para o município, porque apesar de, isso eu repito sempre, o parque é lindo, é incrível, é um projeto gigantesco, mas ainda somos uma cidade, ainda somos um município, não somos uma capital. Então, hoje a gente é uma fundação, a fundação não tem nem um mês ainda, foi oficializada no dia 12 de abril, eu tomei posse. Assim, meu nome saiu ali como presidente no dia 15 de abril, então não tem um mês. Né? Tá tudo muito novo. É tudo bebê ainda, né? Aqui a gente tem o parque,
Temos Sim. esse complexo aqui que é em cima para as pessoas fazerem as suas caminhadas, andar de bicicleta. E tem, que eu acho que é o mais importante, o cine-teatro, né? Sim. Que é a menina dos olhos, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que a gente procurou investir muito, a gente sabia que a gente não teria uma estrutura gigante, que a gente não ia nascer como um Teatro da Paz, sim, porque, né, não tem como, é impossível, o Teatro da Paz é único, outro momento, outro ciclo. Mas a Ananindeua está começando a contar a sua história agora. Sim. Né? Sim. Esse é o momento que a Ananindeua está começando a contar a sua história. Uma cidade super jovem, acabou de fazer 80 anos. Então, uma coisa que a gente queria a gente tem que ter um lugar para contar essa história. Primeiro, a gente vai começar a elaborar políticas direcionadas aos artistas para que eles tenham condições de se apresentar. Sim. Eu não vou alugar esse teatro por R$1.000, nem R$600, nem R$500 para o artista de Ananindeua. Sim. O artista de Ananindeua a gente vai anunciar isso. A pauta. Vai ter a sua pauta em que ele vai chegar aqui, ele vai ter o espaço do teatro, ele vai ter o equipamento do teatro, ele vai ter o técnico do teatro para se apresentar. E ele ainda vai ter uma ajuda de custo para o transporte, para a alimentação, não sei o quê, para que ele consiga vir e colocar o seu espetáculo aqui. É onde a Ananindeua nasceu, a cidade nasceu aqui, exatamente. A cidade nasceu aqui na beira desse rio e a gente conseguiu reformar o casarão histórico, que ficou lindo. A gente conseguiu manter o monumento aí dali da caixa d'água. E a nossa maior responsabilidade, a nossa maior questão, o nosso grande objetivo é criar essa cultura teatral. Fazer com que as pessoas entendam que esse lugar é delas, né? E isso eu falo todas as pessoas. Tanto o público, que ainda não teve oportunidade, todo mundo, eu vou te dizer assim, 70% das pessoas que estão passando pelo teatro, elas chegam para mim e dizem, eu nunca tinha entrado no teatro. Então a gente tem essa responsabilidade tanto de pegar o público no colo e dizer vocês podem, esse lugar é de vocês, essa casa é de vocês, a gente quer que vocês morem aqui. Tanto que a gente coloca assim o espetáculo 19 horas, mas é para o pessoal chegar às 5 da tarde para tomar sorvete, para dar um rolê, para passear no parque. Termina teu espetáculo, tu vais no restaurante, que tem um restaurante para jantar, para tu tomar teu chopp, sabe? Tem espaço, tem pipoca aqui para as crianças aqui fora. Elas vêm de patins, elas vêm de patinete, elas vêm de bicicleta. Então, é um espaço realmente para ser tua casa. É. Né? Então a gente tem muita programação gratuita ainda, todo final de semana a gente tem programação, terça e quarta a gente tem cinema, quinta, sexta e sábado a gente tem teatro. E é isso, sejam bem-vindos, esse espaço é de vocês, a gente quer que vocês estejam aqui, a gente quer esse parque cheio, lotado e quer que a gente consiga ali organizar as filas para entrar no nosso cine-teatro. São 322 lugares, tem vaga para todo mundo ficar sentadinho e bonitinho. Se a gente não conseguir colocar todo mundo numa sessão, a gente dá um jeito de fazer outra, mas o que a gente quer é que vocês estejam aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dani. Obrigada, valeu. Meu bem, desculpa a correria. Não, que isso, né? Foi ótimo. Foi, que bom, obrigada, porque o outro já está ali dizendo bora. E se inscrevam no canal, deem like e compartilhem.